para mais um Diz Aí. Você de casa é o meu convidado. Vamos estar juntinhos aqui até o final do programa. E hoje o nosso tema, você que está no YouTube já sabe qual que é o tema. Você que está nos assistindo agora pela televisão, vou revelar o tema de hoje, que é muitíssimo importante. Tenho certeza que vai ser assim, vai virar a chave da sua vida, porque muitas pessoas estão indo por esse caminho e sequer percebem. E algo que precisa ser mudado, precisa ser trabalhado. Antes de revelar o tema, deixa eu revelar o convidado, que já está aqui prontíssimo, Pastor Yuri. Seja muito bem-vindo, pastor. Deus abençoe. Amém, amém. Obrigado, Júlia. Obrigado pelo convite. Quero agradecer a produção do CJC e também a você, nosso amigo telespectador, por esse convite especial de estar aqui hoje, podendo dialogar, bater um papo, dizer aí pra galera. Isso, passa essa informação bacana, né? Porque a palavra, ela fala sobre esse assunto. Nosso tema de hoje é a soberba precede a ruína. Não sou eu que estou falando, não é o pastor Yuri que está falando. Isso está respaldado na Bíblia Sagrada. Então hoje vamos falar sobre isso, a soberba, os problemas da soberba, exemplos bíblicos, né? Do que fazer, do que não fazer, do que nós encontramos ali nas Escrituras. Então vai ser um programa que vai te enriquecer aí de conhecimento e que você não vá por esse caminho, né? A soberba precede a ruína, isso está registrado na Bíblia Sagrada. Mas, pastor, o que será que leva uma pessoa a ser soberba? Então, Júlia, eu penso muito quando eu falo desse assunto, que muitas pessoas elas começam a se encher de si, né? E como a gente mesmo estava falando, né? Acabam sem perceber, elas começam a se encher de si e se colocam acima daquilo, eu posso dizer um pouco no que se diz respeito ao ministério, né? Muitas pessoas elas colocam aquilo que Deus deu a ela, aquilo que Deus confiou a fazer. Numa ocasião, eu que sou pastor, eu não posso colocar o pastoreio, aquilo que Deus me chamou a fazer, né? O chamado que Deus me deu, acima de qualquer coisa. Eu tenho que lembrar sempre que, como um filho de Deus, eu sou dirigido pelo Senhor. Sim. E não eu tenho que dirigir o Senhor. E por deixar as coisas de maneira natural, né, a gente acabar negligenciando também o espiritual, eu posso deixar com que a soberba ela venha me dirigir. Acabando, né, eu até mesmo esquecendo de que isso só vai me levar a um caminho de queda, não o caminho que Deus quer e espera. Até porque quando falamos de chamado, ou como o senhor falou, o próprio ministério, a pessoa já vem com esses aplicativos, como o pastor Mac costuma falar, sim. né? E que isso ajudam ela a desempenhar aquela função, né? Aquele chamado de Deus para a vida dela, o propósito que ela tem para a vida dela. Mas a gente tem que entender que somos canais de bênção, que nós somos apenas o canal por onde flui. Então, por exemplo, quando a gente vê lá na Bíblia o jumentinho que estava sendo aplaudido, era por conta dele? Não, era porque Jesus estava ali. Da mesma forma da mesma forma o pastor Yuri e você que está nos assistindo, né? Se por acaso você passa por uma situação como essa, né? Você está desempenhando seu chamado e é admirado pelas pessoas, entenda que essa glória não é por sua causa, mas pela glória de Deus que você está carregando. Você é esse canal por onde flui a essência do Senhor, por onde flui a glória de Deus. E se a pessoa acha que é para si, ela acaba caindo na soberba. Exatamente, eu lembro muito, né? Eu até conversando com os amigos, eu lembro muito que o pastor ele fala muito sobre isso, pastor Michael, de ser a placa, né? A indicação. Ele não é o caminho, mas ali como um servo de Deus, como alguém que é ungido por Deus, ele é essa placa que vai lhe indicar, que vai lhe ajudar, que vai lhe orientar a chegar ao caminho, né? E quando a pessoa ela tem esse pensamento, essa ciência, né? Isso ajuda muito. É como numa grande cirurgia, né? Nós temos que entender que, assim como um bisturi ele é utilizado para ser feita aquela cirurgia, né? Ou os outros instrumentos, não são eles que no final da grande cirurgia são glorificados, são mencionados e são lembrados, né? Nós temos que lembrar que tudo que fazemos sim para a glória de Deus. Sim. É o nome do Senhor Jesus que tem que ser glorificado, é o nome do Senhor que tem que ser exaltado, né? E quando nós partimos num pensamento contrário a esse, quando nós colocamos, né, ou até mesmo nos adaptamos, nos acostumamos e deixamos-nos não ser guiados pelo Espírito de Deus, a gente acaba sendo levado por um caminho de ruínas, por um caminho de queda, né? E toda pessoa que ela começa a viver, né, começa a estar nessa modalidade de vida, né, começa até mesmo a se achar melhor do que outras pessoas por conta, né, da soberba,
pode ter certeza que o fim é único e mesmo, né? Que é a queda, é a ruína. Pode não chegar no dia seguinte, mas uma hora chega, uma hora acontece. Exatamente. A longo, a médio ou a curto prazo, isso vai chegar, isso vai acontecer. Por isso que nós temos que cuidar muito, né? E sempre ter essa lembrança de que se fazemos alguma coisa, até mesmo sendo espiritual ou não, tudo tem que ser para a glória de Deus. Tudo é o nome do Senhor que tem que ser glorificado. Fazer como se fosse para o Senhor e entendendo que qualquer admiração, qualquer glória é para Ele, não é para nós mesmos, né? Já tivemos aqui a Brenda Summers também, nós falamos sobre coração ensinável. E isso meio que esbarra no tema da soberba, né? Porque um dos sinais também da pessoa, como o senhor até comentou, né? Da pessoa soberba, aquela pessoa que está cheia de si. E quando nós voltamos para o lado espiritual, isso também é um grande problema, porque como que Deus vai encher aquela pessoa? Como é que Deus vai entrar ali se não tem espaço? Então, a pessoa cheia de si é um grande problema. Bom, pastor, se a gente pode continuar aqui dentro desse tema, eu queria entender também quais seriam as características de uma pessoa soberba. Já falamos aqui uma pessoa cheia de si, uma pessoa que acha que a glória, o reconhecimento e a admiração são todas dela, né? Toda a glória a ela. E teriam mais alguns sinais que a gente poderia identificar em pessoas soberbas? Eu costumo também, quando falo de soberba, né, ver aquelas pessoas que elas não dão oportunidade ou até mesmo de aprendizado. Eu vejo muito que o tempo, para muitas pessoas, eles podem ser um aliado, bem como também pode ser o seu maior inimigo. Para a pessoa soberba, né, que ela permitiu com o tempo ela achar que tudo é feito da maneira dela, tudo é do jeito dela. O mundo gira em torno dela. E tudo está girando em torno dela. Ela acaba tendo aquele tempo que ela tem como experiência, que pode ser também, para muitos, um buraco muito fundo, um motivo de queda. Ela acaba tendo aquilo dali como algo que impede ela de até mesmo provar de experiências novas. O soberbo, ele é aquela pessoa que ele é acostumado do jeito que tem que ser feito, porque ele já faz há muito tempo e aquilo tá muito bom. Sempre foi assim. Sempre foi assim, vai ser assim, não tem como mudar. Ele nem quer que mude, na verdade, Exatamente. né? Ele quer continuar naquela situação, estagnado. Exatamente. E eu posso ponderar como uma das características também da pessoa que é soberba, né? Ela é uma pessoa que ela não é fácil em aprendizado. Não tem um coração ensinável, ela né? não está disposta a aprender. É uma pessoa que não sabe ouvir. Exatamente. A gente vê o caso na Bíblia de Nabal, por exemplo, um homem muito arrogante, prepotente, né, rude. E ele vê que ele arrumou uma confusão com o rei Davi. Até então não estava no ofício do rei, mas já havia sido ungido, né? E ele arruma ali uma confusão com ele. Os servos de Davi estavam fazendo um bem para ele, para o rebanho dele no caso. E podendo ajudá-los também, ele vai lá e trata com grosseria, trata com rigidez. E daí Davi fica sabendo disso. E quando chega ali um servo para dar a notícia de que Davi estava vindo ali, ele avisa para Abigail. Por quê? Eu não vou avisar para o meu senhor Nabal. Nabal, ele é incapaz de ouvir. A Bíblia traz esse relato. Diz que ele foi falar com Abigail porque o Nabal não iria ouvir. E do que adianta você falar, repetir, tornar a falar, insistir se a pessoa não ouve? Será que até mesmo Deus ele vai resistir ao soberbo? Então, Júlia, você estava dando esse exemplo do homem... Nabal. Do Nabal. Isso. E eu lembro muito que eu tive um pastor que eu auxiliei, que ele falava muito isso, né? Acerca do nosso comportamento, e até mesmo para que nós aprendêssemos, né? Ele falava muito algo com um grupo de auxiliares que ele tinha, que ele tratava os obreiros bem, ele tratava a igreja bem, então ele não admitia que por algum sentimento soberbo, né, nós viéssemos tratar as pessoas com indiferença, né? Ele não autoriza, ele falava isso, eu não autorizo, né? Não que precisasse de autorização para tratar alguém mal, pelo contrário. Então ele falava, se eu não trato assim, se eu não correspondo com as pessoas de maneira soberba, mesmo sendo o pastor aqui da igreja, vocês não têm essa autoridade, vocês não têm essa autonomia. Não que dê a liberdade, mas ele só reafirmava o fato. Ele reafirmava isso por quê? Porque o tratamento às pessoas, né, a maneira que nós nos portamos às pessoas, né, tem até uma frase da internet que ela fala que títulos são temporários, né, cargos são provisórios, mas a maneira que nós tratamos as pessoas, que isso é o que fica marcado, né? E ele falou, vocês querem marcar as pessoas com essas características ruins?
Ele deixava bem isso, claro, assim, vocês querem tratar, sabe, as pessoas com características ruins, pejorativas, que as pessoas vão olhar pra você e ter uma lembrança, poxa, eu não vou ali com o pastor Yuri porque ele é um cara muito soberbo, eu não vou ajudar ele porque ele é uma pessoa muito soberba. Ele deixava isso bem claro que, até mesmo pra gente mesmo aprender nesse convívio com as pessoas, porque trabalhar com pessoas nos ensinam também. Muita coisa. E ele deixava aquilo dali pra gente pra que nós viéssemos ter um bom relacionamento. O soberbo, ele é uma pessoa que ele não consegue ter um bom relacionamento com as pessoas. Sim. E quando a gente vê, né, a palavra diz que o próprio Deus, ele resiste ali ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Exatamente. Então, a gente vê que Deus também é a pessoa cheia de si, como até dei o exemplo, né? Deus pensa, como é que eu vou entrar no coração dessa pessoa se não tem espaço? Exato. Essa pessoa cheia de si, como é que eu não consigo nem entrar nesse ambiente? Então, que a gente possa desenvolver a humildade dia após dia. Vamos dar aqui também algumas dicas, né, sobre esse assunto. De repente, você está identificando uma pessoa soberba, como é que eu posso agir com essa pessoa? E aí, pastor Yuri? Olha, eu penso, né, muito que quando você tem esse... É bom que não haja combate, né, com as pessoas. A gente não se desgasta no combate. Porque às vezes a gente tenta passar algo para a pessoa que não quer aprender, a gente só acaba se desgastando. Né? Sim. E não é legal, né, ficar desgastado porque você quer passar uma visão e a pessoa ela não quer seguir nesse caminho. Mas é muito interessante que, ao tratar pessoas assim, você contraria até mesmo a maneira que ela pensa, não aquele contrariar, sabe, só para trazer mais raiva ou vou para aquela situação, mas se você está vendo que ela está chegando para perto de ti de uma maneira mais arrogante, ignorante, trate com bom humor. Mostre a diferença. Por mais que possa ser difícil, nós temos que, de fato, mostrar a diferença. Tem que haver a diferença entre se você está nos assistindo como um servo de Deus. Você tem que mostrar a diferença nesse ambiente de trabalho que talvez você está, nesse ambiente escolar, na sua faculdade, ou até mesmo dentro da igreja. Mostre a diferença. Mostre a diferença para essa pessoa para que essa situação ela possa ser vencida. E até mesmo essa pessoa ela tenha a compreensão e consiga enxergar de que ela tem que mudar. Ela precisa mudar. Uma coisa que constrange é o amor, né? Exatamente. A gente tratar com amor, tratar ali com aquele carinho, da forma que Jesus trataria alguém, de forma que o amor chega a constrangir o outro. Tem aquelas cenas clássicas de filme, aqueles bem clichê, que tem sempre aquela pessoa bam do colégio, já viu esses filmes assim? Bem clichêzão. E que tem aquela pessoa cheia de si, ela toda orgulhosa, prepotente, arrogante, e ela sempre esbarra em uma pessoa que é humilde, que trata ela com amor, que apesar do tratar mal, ela não trata da mesma maneira. Traduzindo aqui, né, seria a pessoa que dá o bom testemunho, né? Que não age da forma, que não reage da forma como o outro está esperando, mas sim como a Bíblia manda reagir, como a Bíblia manda tratar, que é com amor, amando ao próximo. E isso constrange e, de repente, aquela pessoa que não conhece a Cristo, né, através desse exemplo, vem ali a ser quebrantado também, né, pastor? Exatamente, porque isso vai mudar o cenário, né? Até mesmo a própria Bíblia Sagrada, ela vai nos deixar, né, por diversas palavras, diversas histórias, né, que o próprio Senhor Jesus, ele confrontava, às vezes, confrontava, né, sempre aquelas situações que ele estava sendo rodeado, mostrando a diferença, mostrando esse amor. Esse amor que até mesmo chocava as pessoas um pouco ali, aqueles que também eram cheios de si, que chegavam do lado de Jesus, chegavam para confrontar, às vezes mais querer criar discórdia do que querer esclarecimento, Jesus mostrava com diferença. Com esse amor que vai transformar, vai mudar a vida dessa pessoa. Exatamente. Bom, pessoal, e agora nós vamos juntos ao caso de hoje. Alguém enfrentando alguma dificuldade na caminhada cristã, que acontece, né, pastor? Quem nunca enfrentou dificuldade, veio alguma dúvida, graças a Deus que existem pastores para nos orientar. Amém. E agora o pastor que vai poder ser usado por Deus para ajudar essa pessoa que mandou essa dúvida pra gente. E é o Marcos, ele escreveu assim: me chamo Marcos, tenho 23 anos e sou cristão desde que me entendo por gente. Minha vida nem sempre foi fácil, mas minha família me ensinou a importância de lutar pelo que queremos e de não nos curvarmos diante das adversidades. Com essa mentalidade, fui conquistando as minhas realizações com muito estudo, determinação e sem me deixar abater por nenhum obstáculo. Entretanto, muitas vezes fui rotulado por algumas pessoas como soberbo, devido à minha postura de não me curvar diante de situações difíceis. Eu não enxergo assim, apenas desenvolvi uma personalidade forte para poder crescer e superar os desafios da vida e pede aqui uma orientação. Diz aí, pastor Yuri.
Então, Marcos, o que eu posso falar para você nesse momento? Independente, né, do que as pessoas dizem, né, vamos dizer ao seu respeito, fique sempre com aquilo que Deus ele vai falar a você. E outra, para que você venha quebrar, né, até mesmo esse gelo e até mesmo quebrar um pouco dessa casca grossa, né, essa resistência que talvez a luta, as adversidades, elas podem ter causado a você, se colocar também no lugar de outras pessoas. Você foi uma pessoa que aprendeu a desenvolver essa postura no meio de tantas coisas que você viveu. Bem, agora você ajude outras pessoas a também ter essa resistência. E não simplesmente ser uma pessoa que, eu sou autossuficiente, eu estou acima da média, eu sou assim porque... Não. Ensine que com os exercícios que você passou, a maneira que você encontrou o escape, encontrou a saída, ajude outras pessoas e seja acessível, para que elas possam ver que, não, o Marcos ele não é soberbo, independente daquilo que ele passou e aquilo que ele criou, ele é uma pessoa que está sempre disposta a estar orientando, a estar ajudando, a estar do nosso lado e até mesmo fazendo com que outras pessoas cresçam. Exatamente, passar-lhe o conhecimento, né? Exatamente. Então, a gente precisa, assim, disso. De repente, você já passou por muita coisa, como é o caso do Marcos, e existem tantas outras pessoas caminhando o mesmo caminho, e você pode ajudar essas pessoas, né? Mostrar essa humildade. O humilde, ele quer ensinar, ao mesmo tempo ele tem um coração ensinável, ele sabe aprender, ele sabe ouvir. Da mesma forma, ele se põe a ajudar os outros também. Isso que o senhor falou é extremamente importante. Bom, pastor, para a gente poder também entender na Bíblia, eu citei aqui Nabal, mas existem outros personagens que a gente pode entender como soberbos ou como humildes e entender o que fazer e o que não fazer? Temos sim. A Bíblia ela vai ter diversas situações, né, de pessoas que se portaram, né, que agiram de maneira soberba e tiveram um fim, né, que não era o fim projetado pelo Senhor. O planejamento, o pensamento do Senhor é que nós venhamos ter um fim de paz. Mas as nossas atitudes, né, aquilo que nós fazemos, isso também vai nortear muito de como vai ser o nosso fim, né? Se nós formos olhar, né, parar para meditar na palavra, alguém que me chama muita atenção na Bíblia Sagrada acerca de humildade é o tio da rainha Esté, o Mardoqueu, que ele estava ali à porta do rei, ele permaneceu na porta do rei, ele permaneceu ali naquele local, a fim de que ele acreditava de que aquela história dos judeus, eles iam mudar. Enquanto Amã, que era um homem cheio de si, um homem muito soberbo, que até mesmo intentou fazer uma forca para matar, foi naquela mesma forca que ele fez para que o Mardoqueu fosse morto, aquela forca foi para ele. Aquilo que ele pensava, planejava com a maldade do seu coração e cheio de si, foi o que ele acabou recebendo para si mesmo. Nós temos esses dois exemplos, né, que estão dentro do mesmo texto. A gente vê a prepotência dele, porque ele fala, né, o rei mandou me chamar. É como que ele fala? Eu esqueci as palavras exatas, mas ele acha que tudo aquilo que o rei quer fazer, aquilo que o homem quer honrar, é ele. Ele achava que era para o próprio. Ele achava que era para ele, então, não, tem que vestir com as vestes reais, tem que andar no cavalo do rei, tem que passar pela cidade e ser aplaudido, né, aclamado. Ele falou tudo aquilo porque ele achava que era com ele. E tá esse registro na Bíblia, né, porque quando tá ali registrado, tá, acho que se eu não me engano, entre parênteses, sim, mostra aquilo que era só um pensamento, né? Que só Deus pôde ali sondar. Então ele era tão prepotente que achava que tudo aquela honra tinha que ser para ele. Tinha que ser para ele, mas na verdade foi quando Deus ele tirou o sono do rei que o rei se lembrou, peraí, há um tempo atrás o Mardoqueu ele fez algo por mim e eu tenho que fazer algo para honrar esse homem também. Ele permaneceu firme ali como uma pessoa humilde, à porta do rei. E diz o texto, Júlia, que depois dessa grande honra que ele andou com as vestes do rei, colocou a coroa, andou no cavalo do rei pela cidade com o próprio... E quem que foi puxando o cavalo? Com o próprio Amã puxando o cavalo e anunciando. É isso que se faz com um homem no qual o rei se agrada. Mesmo depois de tudo isso, depois de ter feito isso tudo, ele voltou lá para a porta do rei. Ele continuou na posição dele. Ele poderia se encher de si e falar assim, não, já dei o cavalo do rei. Não, sabe a roupa do rei? Eu já vesti também. Sim. Ele poderia deixar isso tudo chegar até ele, mas não. Ele permaneceu na posição de uma pessoa humilde. Enquanto nós vamos ver que o final da história do Amã, né, que era aquela revolta, aquela ira que ele ficou, até mesmo depois disso ele queria ver o mal do Mardoqueu, aquilo que ele projetou
voltou-se contra ele mesmo. O senhor falou do Amã, mas tem um que é muito parecido no nome também, que é Naamã. Exatamente. Que quando ele cheio de lepra, ele vai buscar o profeta fala para ele dar 7 mergulhos ali. E ele fala, não, mas nesse rio sujo, na minha cidade tem rios melhores, mais limpos. Mas é naquele rio que ele seria curado, né? E aí o primeiro passo da cura dele foi descer do cavalo. Exatamente. E ele poderia já ter ficado revoltado no começo quando o profeta manda alguém falar pra ele. Vai lá e fala com ele. Peraí, eu sempre... Ele era o general. Sempre tive pessoa a vir falar comigo, a ter que se abaixar pra falar comigo. Agora alguém manda outro vir falar comigo. Já começou aí, né? Sim. Eu acho que o tratamento dele começou desde ali. Exatamente. E no final nós vamos ver que quando ele deu ouvido às orientações do homem de Deus, né, do profeta, que eram as orientações do próprio Deus, a vida dele foi transformada. Talvez ele possa ter tido, passado por várias coisas, até mesmo procurado a cura de diversas maneiras. Mas foi no momento em que ele decidiu deixar aquele orgulho, até mesmo pelo conselho daqueles que estavam ao seu lado, né? O pessoal dele estava falando, meu senhor, mas o senhor veio de tão longe para agora voltar da mesma maneira. Ele foi dando ouvidos, né? Exatamente. O soberbo não costuma dar ouvidos, mas ele já estava sendo quebrantado naquele processo, né? Exatamente. E o maior exemplo que a gente pode ver de uma pessoa orgulhosa, prepotente, é o próprio diabo. Que ele quis tomar o primeiro lugar, quis tomar o lugar que era de Deus e caiu. Né? A soberba, esse orgulho, chegou ali à ruína dele. E quando nós vemos pessoas com essa mesma natureza, entenda que essa natureza não é a de Deus, é a natureza do diabo. Porque se você quer combater, é com a humildade. E quem que fala assim, ó, aprenda de mim que sou manso e humilde? Quem que fala? O nosso Senhor. O nosso Senhor, é Jesus que fala isso. Então, quando você tem essa característica, essa natureza, você está declarando que tem a natureza de Cristo, está agindo segundo a natureza de Cristo. Então, aí fica esse questionamento, né? Segundo a natureza de quem que você tem agido? A do Senhor ou a do diabo? O humilde ou aquele que é prepotente, arrogante, orgulhoso, não ouve ninguém, está cheio de si? Cuidado, porque para essas pessoas que não ouvem ninguém, o único destino ali é a queda, é a ruína. E de repente, assim, a pessoa acaba aprendendo, né? Infelizmente, tem que ir por esse caminho muitas vezes. Mas que você não precise chegar a este nível, né? Ao fundo do poço. Que você ouça aos avisos, que você fique atento aos sinais e que você possa aprender com o Senhor. Mas eu não consigo, eu tenho dificuldade. Então ponha o seu coração à disposição do Senhor. Ele disse para aprender dele, que é manso e humilde. Então peça ajuda ao Senhor. Bom, pastor Yuri, muito obrigado por tudo que o Senhor acrescentou no programa de hoje. Antes da gente encerrar, eu queria que o Senhor fizesse aquele convite especial. O Senhor está ali auxiliando o pastor Michael Marques na nossa sede estadual em Madureira. Então que o Senhor passasse os cultos de domingo, né? Onde é, qual que é ali os horários disponíveis, e também o Senhor faz os cultos da vida sentimental, então fica à vontade. Exatamente, agradeço desde já a toda a equipe, toda a produção por essa oportunidade, e eu vou falar dos nossos horários de domingo. Domingo é o dia de buscar aquela energia de Deus, domingo é o dia de nós começarmos a semana bem, e ali na nossa igreja, que fica em Madureira, na Praça Armando Cruz 120, próximo ao BRT, nós temos os horários de reunião às 7, às 9h30, às 15 e também às 18 horas. E você que tem essa disponibilidade, está folgado aí no domingo, venha para a casa de Deus, venha aprender do Senhor, venha ser esse que está aprendendo para ser de fato esse humilde. E lá na terça-feira também eu faço reunião todas as terças-feiras, às 19 horas, voltada à vida sentimental. E tem pessoas que elas não conseguem arranjar também até mesmo a tampa da sua panela pelo fato de ela não conseguir mudar, Ela pensa né? assim, eu sou uma frigideira. Não. Exatamente. Não, tá precisando mudar. Todas as pessoas, elas precisam receber de Deus essa orientação, até mesmo para que ela mude essa personalidade, deixe esse jeito soberbo de lado e venha alcançar a graça de Deus e a graça no amor também. Perfeito. Inclusive aqui, pastor, já é a sua segunda vez aqui no programa Diz Aí, mas fica o convite para voltar e tratar de temas assim, na vida sentimental. Vai ser uma honra muito grande poder estar aqui. Fechou. Pastor, muito obrigado. Você de casa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você que ficou até aqui com a gente, muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e tchau, tchau. E aí, pessoal, curtiu esse vídeo? Então deixa o seu like, deixa aqui a sua opinião também lá nos comentários. Se inscreve no canal e também ativa o sininho. E se eu posso te dar um conselho, maratona todos os vídeos aqui do canal que você vai amar, vai enriquecer muito também a sua vida. Um beijo!